lamentavelmente, não pude pegar a sessão oficial do Congresso, abertura dos trabalhos, por conta de um recorrente problema que temos no Acre, que é a pequena oferta de voos, os horários dos voos e, nesse período chuvoso, o cancelamento de vários voos, como vários passageiros, famílias inteiras. Ontem foi uma noite de transtorno, porque não desceu o voo no Acre, os poucos que temos, e nós só conseguimos embarcar hoje já de dia, e por isso não cheguei a tempo do primeiro dia de trabalho, mas, graças a Deus, deu tempo de chegar na primeira sessão do Senado Federal. E não posso começar sem, de alguma maneira, agradecer a acolhida que tive no meu estado durante o período de recesso. Fiquei o tempo inteiro no Acre, visitando municípios, conversando com autoridades, do governador Tião Viana, a prefeitos e prefeitas, reunindo com os setores, conversando com o senador Lindbergh, presidente da sessão, procurando um contato o mais perto possível com o Brasil real. Aqueles que estão sofrendo as consequências dos desmandos de Brasília, da política e também as consequências dessa crise institucional gravíssima que segue no Brasil. Pude conversar com as pessoas. Graças a Deus, no Acre, sou tido não como o senador Jorge Viana e também não como ex-governador, nem como ex-prefeito. Lá eu sou apenas o Jorge. E é assim, andando na rua, sendo mais um morador de Rio Branco, sendo mais um acreano, que eu passei o recesso e lá buscando, nessas conversas, juntar subsídios, base, material, para trazer para esse começo de trabalho. E vou exercer isso ao longo do período, apresentar projetos, fazer discursos, apresentar requerimentos nas comissões, enfim, volto com uma série de compromissos para atender o povo do meu estado. Mas devo dizer, presidente, que volto mais preocupado por tudo que eu ouvi. Os brasileiros não aguentam mais tanta insegurança, tanta incerteza, tantas medidas de um governo que não tem nenhuma legitimidade. E todas as pessoas falavam para mim, senador, é porque como já está no ano da eleição, senador, como já falta tão pouco, talvez seja melhor a gente esperar. Mas todos têm medo das medidas que um governo que está se prestando a fazer o que há de pior para o país. Aquilo que governo nenhum faria. Porque eu duvido que um governo que passasse nas urnas apresentasse a metade das propostas que esse governo apresenta. Jamais. Mas parece que, como já temos dito, como consequência de um golpe parlamentar, de um impeachment sem crime de responsabilidade, que foi vítima a presidente Dilma, e que piorou o país, eu alertei quantas vezes dessa tribuna que essa marcha da insensatez, Vossa Excelência também, pioraria a vida dos brasileiros, danificaria a democracia e criaria um ambiente para aquilo que nós estamos vivendo hoje, um desmonte do Estado brasileiro. Eu queria saber qual é a receita, que país do mundo está adotando essa receita do senhor Meirelles, do senhor Temer, que vem cegamente atendendo o mercado. Nem os Estados Unidos entram mais nessa, apesar de ter um governo absolutamente responsável como é o governo Trump. Mas a sociedade americana não aceita mais isso. Tem um movimento muito forte nos Estados Unidos contra essa obediência cega ao mercado. Porque se o país que mais cresce no mundo hoje, o país que passa a ser uma referência de geração de emprego e ameaça, inclusive os outros países, por seu gigantismo, fosse um país que estivesse obedecendo essa receita, eu me curvaria aqui. Mas a China, que é tão admirada por todos, é um país de governo fraco ou forte, de Estado forte ou fraco. Até exageram no tamanho do Estado. Até eu tenho essa observação. Então, o país que mais está dando certo no mundo, o Estado é forte, e aqui querem pegar um país de 208 milhões de brasileiros, um país fantástico do ponto de vista dos seus recursos naturais, do seu povo,
de suas riquezas e estão vendendo o Brasil. Vendendo o Brasil. Estão tirando o direito das pessoas. Não tem jeito de andar nas ruas, de conversar com as pessoas sem que eles falem, sim, vai passar essas reformas que estão acabando com os direitos dos brasileiros? Essa é a pergunta que se faz. Eu vi, todos nós estamos vendo, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, nós estamos. Eu queria aqui, não é uma acusação, é uma observação, é uma leitura. Mas, senador Lindbergh, essas matanças que estão ocorrendo no Brasil, que se multiplicaram em 2016 e 2017. O Brasil não era assim. 2016, 2017 e parte de 2015. 5.000 assassinatos no Ceará, no ano passado. O Rio Grande do Sul virou um campo de batalha. Nós tivemos lá, flagelados no meio da rua, o estado que mais presidente da República teve. Um estado rico. Dá vergonha andar em Porto Alegre. O flagelo humano e os altos índices de violência, com todo respeito a esse povo fantástico, que é o povo gaúcho. O meu estado, um estado pacato, tinha violência. Eu ajudei a desmontar o crime organizado com as instituições. Mas em 2016 e 2017, as organizações criminosas estão tomando de conta nas áreas de fronteira. Os presídios viraram escritórios do chefe das facções. Vamos fazer uma pergunta. Quanto desses assassinatos estão vinculados diretamente às políticas do senhor Meirelles, do senhor Michel Temer, do Palácio do Planalto? E eu tento explicar. 12 milhões de desempregados era 13 milhões. Quando o Brasil estava vivendo, no período dos governos do presidente Lula e do primeiro mandato da presidente Dilma, um emprego pleno, todo mundo trabalhando. Me diga uma coisa, essa elite que não aceita pobre andando de avião, que diz que o programa de pôr pobre na universidade não pode ser implementado pelo país, que um programa como Bolsa Família, que garante um café da manhã para todas as crianças, os idosos, as pessoas pobres desse país, um almoço e uma janta, criado pelo presidente Lula, também é uma Bolsa Miséria, a Bolsa Preguiça. Sabe o que é que esse governo está fazendo? Michel Temer e Meirelles estão dando a Bolsa Crime. Porque qual é a alternativa para um jovem hoje nesse país? De 15, 16, 17, 18, 20 anos, em qualquer cidade. Na sua, senador Lindbergh, Rio de Janeiro, ou na minha, Rio Branco, com o desemprego, com o corte dos recursos públicos, com o fim dos programas que nós criamos. Qual é a alternativa? O jovem vira presa fácil para as facções criminosas. E eles ficam se matando nas ruas, cada um filiado a uma facção, e depois que você entra numa facção, não tem mais como sair. Nós precisamos refletir sobre de quem é a responsabilidade pelo aumento exponencial do número de assassinatos nesse país, as execuções, o confronto das facções. Não venham me dizer que é culpa dos pobres. Eu estou falando algo muito sério. Vou desenvolver aqui ao longo desse semestre. Mas acho que todos esses gananciosos, que na hora que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, estão apostando a jogatina na Bolsa. Na hora que o Brasil desmonta a estrutura do Estado brasileiro e compromete a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, a gente está colhendo agora a tempestade, porque nós plantamos vento com aquele impeachment. Ferimos a democracia. E aí, o pior de tudo, é esse verdadeiro massacre contra o presidente Lula, e eu queria encerrar com isso. Eu, com todo o respeito, aquelas pessoas sérias, que alguns chegam até para mim e falam, mas Jorge, todos sabem aqui, que eu nunca sou radical, não vou para os extremos, procuro mediar conflitos, procuro fazer mediação, e vou seguir, porque o Brasil está precisando ser pacificado, fazer uma mediação.
Mas que país é esse que nós queremos pacificar, senador Lindbergh, que preside a sessão? Vamos recapitular algo. Eu não estou querendo comparar Lula, o que sofre o presidente Lula e sua família, porque eu fui ficar com ele como Vossa Excelência, porque na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. Como é que um presidente que mais fez por esse país, 8 anos, gerando mais de 15 milhões de empregos, tirando da escuridão quem vivia na escuridão, criando o mais importante programa de inclusão social do mundo, a ponto do presidente da nação mais poderosa do mundo, o presidente Barack Obama, chegar a dizer: eu não sou o cara é o Lula. Ele não teve uma denúncia contra ele nos 8 anos que teve na presidência. E eu não conheço um presidente que tenha mais denúncia quando está exercendo a presidência do que o atual governo. E o Lula que é o culpado. O ministro mais importante do Palácio tem um apartamento com 52 milhões de reais e o Lula que é o culpado. Mas esse país tem algumas fases terríveis. Em 1792, o Brasil enforcou e cortou de pedaços Tiradentes. 1792. Porque ele queria liberdade. Porque ele queria que o país não fosse explorado. O ouro saqueado aqui para alimentar a corte na Europa. Tiradentes foi esquartejado para servir de exemplo. 100 anos depois, ou perto de 100 anos depois, o Brasil demorou quase 50 anos para se livrar da escravidão. O último país a libertar escravo. Nós temos que recapitular isso para comparar com que alguns da elite... E quem foi que mandou cortar em pedacinhos Tiradentes? Foram as instituições da época. Foi a elite da época. Foi tudo dentro da lei. A lei da época. Quem foi que escravizou e manteve a escravidão para ser o último país a deixar de ter escravo? Foi a desobediência civil ou foi as leis e as instituições? Foram as instituições. Foram as leis da época. E aí, quando proclamaram a República, logo depois de libertar os escravos, aí foram fazer a proclamação do herói da pátria. Quem que foram buscar? Aquele que as instituições e a elite tinham mandado cortar em pedacinho, vira o herói nacional. É o nosso herói. José da Silva Xavier, Tiradentes. José Joaquim da Silva Xavier, virou herói nacional. Ele é o grande herói nacional. Mas o país, as instituições e as leis da época mandou cortar em pedaços. Eu não vou falar do que fizeram com Getúlio Vargas, que teve que dar um tiro no peito para poder ter um pouco de paz. Eu não vou falar do crime, e eu estou falando das instituições da época, que fizeram contra Juscelino Kubitschek, um dos mais importantes presidentes desse país. Quando eu estou falando em defesa do presidente Lula, eu não estou querendo dizer que ele é mais do que ninguém, mas eu acho que nós deveríamos respeitar a história desse homem. 72 anos. Ele era amado por 80% dos brasileiros até um tempo antes de começar essa campanha midiática e essa verdadeira caçada contra ele. Quantos empresários não ficaram milionários, hein? Alguns podem estar me vendo. Quantos não ficaram bilionários? Alguns podem estar me vendo. Mas agora o Lula não presta mais para eles. Só prestou para eles ficarem milionários e bilionários. A nossa classe média, que cresceu, quantas pessoas eram pobres e passaram a ser classe média no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu espero, sinceramente, que a gente possa ser justo. Eu não quero nada além de justiça. Deixa o presidente Lula disputar a eleição. Se, de fato, a maioria dos brasileiros não quiserem, nas urnas, ele vai aceitar o resultado. O que não pode é um jogo de cartas marcadas, começou com o impeachment, com a desmoralização permanente, chega agora num julgamento que é uma farsa. É uma farsa. E as pessoas dizem, mas temos que respeitar o juiz. Eu respeito. Eu respeito a Polícia Federal, o Ministério Público, todos nós devemos respeito. São instituições, e mais ainda o Judiciário. Mas acho que eles não estão se dando ao respeito. Eles é que estão desrespeitando as leis que nós fizemos, a Constituição que nós juramos, e o próprio Judiciário. É um jogo combinado. 12 anos e 1 mês. Combinado. Qualquer jurista, qualquer juiz sério, honesto, que tem muitos, milhares nesse país,
Eu defendo o Judiciário. Eu defendo a Polícia Federal. A ampla maioria do Ministério Público, da Polícia Federal, são pessoas honradas, bons e grandes brasileiras e brasileiros. Eu estou falando de uma minoria que se arvora agora a fazer uma ação espetaculosa para ganhar fama, para ganhar prêmios da mesma elite representada aquela que mandou esquartejar um, que mandou dar fim no outro e escravizar a outra parte. Vossa Excelência falou aqui, eu vou repetir, frases sobre desobediência civil e não venham dizer que eu estou pregando desobediência civil. Eu só estou fazendo um discurso porque tem uma coisa muito grave. Eu seria incoerente, as pessoas que me conhecem. Não, é melhor tu não falar nada desse assunto, fica na tua, se salva. Não, eu não posso ser omisso. Eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas. O presidente Lula tem muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos. Nós temos defeitos. Mas será que é justo? Aquelas pessoas que ele nomeou ministro do Supremo, e não foram poucos, que ele nomeou ministro do STJ, e não foram poucos, aquelas pessoas que ele deu todo o apoio na Polícia Federal, no Ministério Público Federal. É simples. Se uma dessas pessoas, algum dia ele procurou, pedindo para proteger algum bandido, ou para dar proteção a algum ato de corrupção, pronto. Está aí um motivo, está aí uma prova para condenar o presidente Lula. Agora, por um apartamento que ele estava tentando comprar com Dona Marisa, pagaram 200 mil, desistiram há anos, e que a empresa resolveu fazer uma baita de uma reforma para ver se depois convencia dele comprar de novo e que ele tinha desistido, não pode sofrer uma pena como essa, quando os delatores, que são a base desses processos, estão todos morando em cobertura, com carrão importado, já nas redes sociais, curtindo uma vida, pegaram 40 anos de cadeia, estão cumprindo 1 ano e já estão no bem bom, curtindo o dinheiro que roubaram. Isso não é justo. Eu não posso. Eu acho que não quero ficar do lado errado da história. Eu não quero isso. E queria encerrar falando, não pregando a desobediência civil, mas quem são os juízes? Brasileiros e brasileiras, que devem obediência às leis. Se aquele TRF tivesse cumprido a Constituição e as leis, eles teriam absolvido o presidente Lula. Quem fala isso não sou eu, não é ninguém ligado ao PT, à esquerda, são os juristas. Olha, tem jornalistas que são críticos, denunciaram o PT, denunciaram o Lula, mas estão dizendo, esse processo é viciado, é criminoso, porque não tem prova. Não somos nós. E sobre desobediência civil, o que resta para o presidente Lula, a não ser confiar na população, lutar por justiça e tentar preservar a honra do seu nome, da sua vida, da sua história, como ele fala. Martin Luther King, pastor, ele disse, eu repito, é nosso dever moral e obrigação desobedecer uma lei injusta. Obviamente, aí está incluídas as decisões injustas. Gandhi, advogado brilhante. Desobediência civil é um direito, dizia Gandhi. Advogado brilhante, herói na Índia e herói no Império Inglês. Desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência, dizia Gandhi. Olhe bem, ele fala que é um direito e ele fala que qualquer tentativa de reprimir é tentar encarcerar a consciência. Gandhi, que virou um herói por sua luta pacífica, pela independência do seu país, por justiça no seu país. Diz mais, tem outro trecho de Gandhi. Quando alguém compreende que é contrário à sua dignidade de homem obedecer às leis injustas, nenhuma tirania pode escravizá-lo. Então, veja, quando alguém compreende que é contrário à sua dignidade de homem obedecer às leis injustas, nenhuma tirania pode escravizá-lo. E a última frase do Mandela.
Uma figura que ficou 27 anos preso de maneira injusta. Quem prendeu Mandela? A elite. As instituições. Foi julgado, condenado injustamente. E estava certo na época para as instituições. Eu fui visitar em Robben Island, a ilha onde ele ficou preso, a cela de menos de 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. Quando eu vejo as pessoas nessa política do ódio querendo encarcerar todo mundo, isso é terrível, gente. Agora virou um dos lugares mais visitados do mundo. Todo mundo vai ver como é que um inocente passou 27 anos quebrando pedra e ali, num colchão, que nem colchão era, de capim, no chão, um caneco, um copo. Emociona qualquer um que tem alguma dignidade a injustiça que aquele homem viveu. E seguimos agora dizendo que estamos no século XXI, vivendo no nosso país essa caçada contra o presidente Lula, que só fez bem a esse Brasil. Os ladrões da Petrobras já estão soltos. Os bacanas viraram delator, já estão no bem bom. E o que é que aconteceu? Pegaram a Petrobras, patrimônio nosso, que mais da metade do petróleo produzido hoje diariamente é fruto do pré-sal, foi implantado no governo do presidente Lula, e agora escancararam 1 trilhão de isenção de impostos. Isso vai dar cadeia para muita gente ainda, quando esse Brasil se reencontrar com a democracia, com as leis e com a Constituição. Abrir 1 trilhão de isenção de impostos para as 5 petrolíferas do mundo vai dar cadeia no futuro, para muita gente que é parte desse conluio. Então, voltando a Mandela, ele fala assim: penso que devemos ser homens, em primeiro lugar, e depois súditos, diz Mandela. Não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo direito, diz Mandela. Nós estamos atrás do que é direito, do que é justo. É isso que nós estamos querendo. Eu fiz essa fala porque eu não me sentiria bem de começar meu período de trabalho aqui no Senado sem trazer minha opinião, minha solidariedade ao presidente Lula. Aqueles que acham, já foram convencidos pela mídia, pelas matérias, pelas versões falseadas, eu peço, reflitam um pouco. Vamos ouvir quem pensa diferente da gente. Vamos conversar com aqueles que estão em dúvida. Mas vamos tentar pacificar esse país. E esse país não vai ser pacificado com um governo ilegítimo, com instituições enfraquecidas e fazendo injustiça como estão fazendo contra o presidente Lula. A presidente do Supremo trouxe uma preocupação muito grande. Eu estou preocupado. Nós não podemos estar aí numa carnificina nas redes sociais contra juízes, contra o Ministério Público, contra a Polícia Federal. De jeito nenhum. Mas membros dessas instituições resolveram ir para as redes sociais afrontar qualquer um, partidarizar o seu trabalho. Partidarizaram, não é politizaram. Partidarizaram. Transformaram sua função institucional em ação partidária. É isso que o Conselho Nacional de Justiça tem que punir. Eu sonho com um país onde os juízes, os membros do Ministério Público e a nossa Polícia Federal seja respeitada por todos. Mas isso só vai acontecer quando eles trabalharem presos ao que estabelece a Constituição e as leis, como a maioria faz, e quando nós não tivermos todo dia espetáculo em julgamentos transmitidos ao vivo. É o único país do mundo que faz isso. Lá nos Estados Unidos, que tantos admiram, a maior poderosa nação do mundo, lá não tem esse negócio de TV ao vivo, transmitindo julgamento, seja de quem for, de pobre, rico ou poderoso, não. Lá, ministro, juiz, fala nos autos e pronto. A gente não sabe nem o nome e todo mundo obedece à decisão. Aqui não, aqui é um espetáculo. Isso não vai dar certo. Isso enfraquece as instituições. Nós temos que repactuar esse país, fazer um novo pacto de independência entre os poderes. Nós não podemos ter no Poder Judiciário o poder moderador, que deveria estar ajudando o país nessa hora, o poder que virou, pelo menos parte dele, sinônimo para muitos brasileiros de injustiça. Tomara que o Supremo, eu confio, possa botar ordem nessa situação, nos ajudando a fazer um reencontro do país com a democracia e também com a Constituição e as leis. Muito obrigado.